Em resumo, e esse é o tema que nós estamos tratando aqui com os senhores. Eu falei no início sobre a questão do meio ambiente, passo essa parte aqui, como se diz, uma régua na questão do meio ambiente, mostrando a composição do meio ambiente, para que a gente chegue lá na legislação ambiental, para que a gente pontualmente venha a mostrar as leis, pontuar sobre elas, até discutir ao final sobre elas, nós precisamos, inicialmente, e eu coloco aqui, não basta, neste momento, aprendermos algo em relação à legislação ambiental, sem que sejamos mais conscientes dos problemas ambientais e nos tornemos mais ativos e um crítico participativo da sociedade. Eu paro aqui e digo o seguinte: a função nossa, a minha hoje, lá na SEMA, hoje eu trabalho numa coordenadoria que é de educação ambiental. O que é trabalhar com educação ambiental? É trabalhar no sentido de levar conhecimento às pessoas do que é o meio ambiente. Não só aqui, mas como acontece no resto do estado, no Brasil, outras pessoas, tem muitas pessoas que não entendem, não sabem o que é o meio ambiente, não estudam o que é o meio ambiente. Aí fica numa situação de, eu acho, pensa individualmente na pessoa ou numa determinada atividade sem ter uma visão do todo. E nós precisamos, a educação ambiental leva isso, oferece, é uma proposta, inclusive, que está na própria Constituição. A educação ambiental tem que ser trabalhada. Aliás, trabalhada não só com a educação chamada não formal, ou seja, alguns de vocês que já passaram pelos bancos escolares, que a maioria está aqui, mas também para a rapaziada que está frequentando o banco escolar. Nós precisamos de levar o conhecimento nessas duas frentes, para que essas pessoas tenham conhecimento. Com conhecimento, aí vocês individualmente criam uma determinada consciência. Com essa determinada consciência, são favorecidos pelo conhecimento e abre-se uma discussão mais ou menos nivelada. Aí a gente pode discutir, pode abrir a palestra, para que ofereçam inclusive leis, façam determinadas leis, não aqui, mas na Câmara, na sociedade, na Câmara Estadual, na Municipal, inclusive, para que dê essa oportunidade para todos formar leis que vá nos beneficiar, não individualmente, espero, mas que beneficie a um grupo, a uma maneira geral, a todos nós. Então, esse é o resumo. Então, nós temos que ter um pensamento crítico, participativo dentro da própria sociedade. Hoje, nós vivemos essa que é a grande realidade, e eu ouvi aqui a participação de várias pessoas aqui, e eu chego cada vez mais à conclusão que a gente vive, e que me desculpe, eu também me incluo, chorando leite derramado. A lei está aí, foi colocada a lei, mas é os políticos, parece que quando a gente vota, votou, vira as costas, vai embora e fica reclamando. Eu votei nele, mas ele não faz isso, não. O exercício democrático da política, você vota e cobra diariamente do cidadão, porque ele é o seu representante, não naquele momento da votação, mas o representante diário para os seus anseios, da comunidade. Mas parece que você assinou uma carta em branco, deu para ele, ele faz do jeito que você quiser, e você fica esperando só, aí fala assim, mas não, daqui a 4, daqui a 8 anos, aí eu não voto mais nele, mas nesse período, ele já nos arrasou a nossa vida, Então nós temos que constantemente criar esse hábito
de monitorá-los. Porque se ele rouba, se ele põe dinheiro na cueca, na meia, o culpado somos nós que colocamos isso. Nós não fizemos uma sociedade participativa. Nós não executamos, nós não cobramos. Infelizmente é essa. E isso é o papel que nós hoje, que eu particularmente faço na educação ambiental. Já fiz na SEMA, já fui superintendente jurídico da SEMA, onde tudo chegava, essas discussões, todas elas chegavam. E ali você tinha que decidir de um sobre o outro, o meio ambiente com relação aos anseios de determinadas pessoas. É difícil você trabalhar com o tecnicismo da lei, que a lei fala isso, mas muitas vezes a gente vê que a realidade da pessoa lá difere do que a lei está dizendo. Mas nós temos que cumprir o que a lei está dizendo. Então, há uma diferença muito grande do que a lei prevê e dos anseios da sociedade. E isso, essa distância que existe aí, o culpado somos todos nós, porque a lei deveria estar bem próxima a nós. Muito próxima. Vai ter desentendimento, vai ter dificuldade na forma interpretativa, isso é comum. Agora, algumas situações, elas são realmente discrepantes. A gente vê que a realidade é uma coisa e o que a lei fala é uma outra coisa. Então, nós precisamos de ter uma determinada participação. Mas, antes disso, nós temos que ter o conhecimento. Buscarmos conhecimento. Não é só aqui com a minha fala, com a fala dos procuradores, não. Sairmos daqui, buscarmos outras informações e abrir a mente para o meio ambiente, não só para a nossa atividade. Nós não podemos achar que a atividade em Mato Grosso é só agricultura e pecuária. É uma das grandes atividades laboriosas, etc, etc. Mas há outras pessoas também que vivem no paralelo dessas atividades. Há outras pessoas também que ganham, que vivem de outras atividades tão nobres quanto essas duas. Muito bem. Dito isso, vamos à frente um pouco mais. Então, a vida tem que ser vista, eu pelo menos acho, que é eu, ou nós e o mundo, com relação ao mundo, a visão global. Embora seja uma imagem até bem infantil, mas ela é fácil de ser compreendida, nós temos que ver a nossa pessoa e começar pela nossa casa, pela nossa cidade e o nosso meio ambiente. Vamos fazer uma revisão de como nós estamos tratando o nosso meio ambiente, o que nós temos contribuído para ele. Pode passar. Então, o meio ambiente, invariavelmente, ele é formado pela área rural e pela área urbana. Dentro dessa área rural e dessa área urbana, há o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, que eu já falei, e o meio ambiente cultural. Todo esse meio ambiente, essa integração de tudo isso forma um meio ambiente que é para ser saudável para esta pessoa, jovem ou velha, e para esta criança. Esse meio ambiente tem que ser compatível para os dois. Quando esse for a morte, este aqui assumir essa posição, expor seus filhos e assim por diante, permanecer com o meio ambiente saudável. Então, há que se buscar diariamente uma boa relação entre o homem e o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Pode passar. O desenvolvimento sustentável, ele nada mais é do que a formação da sociedade, a economia e a ecologia. É o uso do homem com relação ao meio aonde ele vive. Com a formação da sua sociedade, do seu grupo social, da sua família, do seu grupo político, enfim, visando uma economia que é para o seu bem-estar, mas usando não só a economia, mas como também a ecologia para obter esse desenvolvimento sustentável. Então, a sociedade sustentável, ela se forma num processo democrático de ampla discussão, de proteção e